Oi, pessoal! Hoje vamos falar de algo que mexeu com o mundo da música. Após a morte de Tina Turner, seu marido finalmente decidiu quebrar o silêncio e o que ele revelou está chocando muita gente. Vamos entender tudo o que ele disse e por que isso é tão importante. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Tina Turner nasceu como Anna Mae Bullock, em Nutbush, uma pequena comunidade no Tennessee. Desde os primeiros anos de vida, a realidade se mostrou dura e implacável. Sua família vivia em extrema pobreza e os recursos básicos eram escassos. Os problemas começaram ainda na infância, quando enfrentou o abandono de figuras parentais essenciais. Os pais, envolvidos em dificuldades próprias, não conseguiram oferecer o cuidado que ela precisava. Anna Mae cresceu sentindo um vazio profundo, mas ao mesmo tempo desenvolvendo uma força que poucos poderiam imaginar. A vida na infância era marcada por pequenas tragédias diárias. A casa onde morava era modesta, sem conforto e muitas vezes faltava comida. Ela observava os vizinhos e amigos com uma mistura de admiração e desejo, percebendo que a vida podia ser diferente, mas sentindo-se presa a uma realidade limitada. A ausência de figuras de referência a ensinou cedo a depender de si mesma, a lutar contra as circunstâncias e a não esperar ajuda de fora. Cada dificuldade enfrentada era um teste de resistência e determinação. Além da pobreza, a jovem Anna Mae enfrentou traumas emocionais profundos. A separação de sua família, a morte de pessoas próximas e o abandono contínuo deixaram marcas que poderiam ter destruído seu espírito. Mas de alguma forma ela encontrou maneiras de se erguer, mesmo quando tudo parecia perdido. A música, ainda que presente de forma tímida, começava a surgir como um refúgio silencioso. Cantar em pequenos momentos de solidão ajudava a transformar dor em expressão e, lentamente, sua voz se tornava uma ferramenta de sobrevivência emocional. A escola também era um desafio. Frequentar as aulas significava enfrentar o preconceito e a desigualdade social. Muitos colegas vinham de famílias mais estruturadas, enquanto Anna Mae lidava com a realidade da miséria e do abandono. No entanto, a adversidade a ensinou a observar o mundo com atenção, a perceber detalhes que outros ignoravam e a desenvolver empatia. Ela compreendeu cedo que a vida não dava garantias e que a força interior seria sua maior aliada. Apesar de todas as dificuldades, a jovem não se deixou quebrar. Cada lágrima e cada noite solitária foram transformadas em determinação. A pobreza, o abandono e as tragédias familiares moldaram a menina que aprendeu a lutar por cada pequena vitória. A capacidade de resistir, de continuar apesar das circunstâncias, começou a definir seu caráter. Era como se, no meio do sofrimento, um espírito resiliente começasse a nascer, preparando-a para desafios ainda maiores. E assim, mesmo nas sombras de uma infância marcada pela dor, Anna Mae Bullock começou a trilhar um caminho de superação. Cada obstáculo enfrentado fortalecia sua coragem, e a música começava a surgir como uma luz no horizonte. Um dia, essa luz se tornaria uma chama impossível de apagar. Mas naquele momento, ela ainda estava começando a descobrir que podia transformar sua própria dor em força e sua voz em um instrumento capaz de tocar corações. O reencontro com a mãe trouxe mudanças significativas para a vida de Anna Mae. Deixando para trás Nutbush, ela se mudou para St. Louis, onde passou a conviver com uma realidade diferente. A cidade, maior e mais movimentada, oferecia novas oportunidades, mas também novos desafios. A adolescente encontrava-se em um ambiente desconhecido, precisando se adaptar a escolas, bairros e pessoas diferentes. No entanto, havia uma sensação de alívio e esperança, como se finalmente tivessem encontrado algum tipo de segurança familiar. St. Louis era uma cidade vibrante, com música presente em cada esquina. Clubes, igrejas e pequenas apresentações transformavam as noites em experiências sonoras inesquecíveis. Anna Mae, curiosa e atenta, começou a frequentar esses locais sempre que podia, fascinada pelos ritmos e vozes que preenchiam o ar. Era ali, entre o calor da multidão e as luzes fracas dos palcos, que ela começou a sentir uma conexão intensa com a música. Cada nota parecia falar diretamente ao seu coração, despertando emoções que ela ainda não sabia nomear.
A paixão pela arte começou a se manifestar de maneira quase imediata. Ela cantava sempre que podia, nos quartos de casa, nos corredores da escola, até mesmo em encontros familiares. O ato de cantar deixou de ser apenas uma diversão, tornou-se um refúgio e uma forma de se expressar diante das dificuldades. A cada canção sentia-se mais confiante, mais viva, como se a música pudesse preencher os vazios deixados por uma infância difícil. Os clubes de St. Louis também foram um espaço de aprendizado. Observar músicos experientes no palco ensinou a Anna May sobre disciplina, performance e a importância de se dedicar ao ofício. Ela absorvia cada detalhe, desde a postura até a forma de transmitir emoção ao público. Era um ambiente que exigia coragem, mas ao mesmo tempo oferecia a promessa de realização pessoal. Para ela, cada passo dado ali era uma semente plantada para um futuro que ainda parecia distante, mas cada vez mais possível. Ao mesmo tempo, a jovem começou a perceber seu talento de forma concreta. A voz, ainda que apenas uma expressão de emoção, começou a se transformar em um instrumento poderoso. Amigos e conhecidos comentavam sobre sua habilidade e pequenos elogios despertavam a certeza de que aquela paixão poderia se tornar algo maior. Era o início de uma trajetória que unia dor e superação, infância marcada pelo abandono e agora a esperança de um futuro promissor. A mudança para St. Louis não apagou as cicatrizes do passado, mas trouxe novas possibilidades. Anna May sentia que estava finalmente encontrando seu lugar no mundo, e a música se tornava a ponte entre quem ela era e quem poderia se tornar. Cada apresentação, cada ensaio, cada descoberta era um passo em direção a um sonho que ainda estava apenas começando a se revelar. E enquanto a cidade pulsava ao seu redor, ela sentia pela primeira vez que poderia transformar sua dor em arte e sua voz em um instrumento capaz de emocionar o mundo. Mal sabia que essa jornada estava apenas começando e que o futuro reservava desafios ainda maiores, mas também conquistas que ninguém poderia imaginar. Aos 18 anos, Anna May Bullock se encontrava em um momento decisivo. A mudança para St. Louis havia aberto portas para a música, mas ainda faltava a oportunidade que transformaria a paixão em carreira. Essa oportunidade surgiu de forma inesperada, em um dos clubes mais movimentados da cidade. Durante uma apresentação, sua voz chamou a atenção de Ike Turner, um músico já conhecido na região por seu talento e pela banda Kings of Rhythm. Ike observou a jovem cantar com intensidade, emoção e presença de palco, percebendo nela algo que ia além de mera habilidade. O encontro entre Anna May e Ike Turner foi marcado por uma conexão imediata. Ele viu nela potencial para brilhar no mundo da música, enquanto ela encontrava em Ike alguém capaz de guiá-la em um universo até então desconhecido. A banda Kings of Rhythm oferecia a ela um caminho para profissionalizar seu talento, embora os desafios do ambiente musical começassem a se revelar rapidamente. Turnês, ensaios exaustivos e a necessidade de se adaptar a padrões de performance mais rigorosos testavam sua resistência física e emocional. Anna May entrou na banda com entusiasmo, mas também com certo nervosismo. A vida de palco exigia disciplina, coordenação e atenção constante ao público. Cada apresentação era uma prova de que a música poderia ser tanto uma fonte de prazer quanto uma arena de competição. Apesar do cansaço e das dificuldades, ela sentia uma sensação de pertencimento. Pela primeira vez, parecia que o esforço da infância e da adolescência encontrava um propósito concreto. Cada nota cantada no palco era uma confirmação de que sua voz tinha poder e que o sonho de se tornar artista poderia se tornar real. Ike Turner assumiu um papel de mentor. Ele ensinava não apenas técnicas musicais, mas também a lidar com os bastidores, com a pressão de apresentações ao vivo e com as exigências da indústria. Anna May absorvia cada conselho, mas também começava a perceber que estar ao lado de alguém experiente exigia equilíbrio. Era preciso aprender a navegar entre aprendizado e independência, entre orientação e necessidade de afirmar sua própria personalidade artística. Essa dinâmica inicial preparava o terreno para conflitos futuros, mas naquele momento representava crescimento. A vida na estrada com a banda introduziu Anna May em um ritmo intenso. Shows, viagens longas e apresentações diárias exigiam resistência física e emocional. Ela enfrentava dificuldades,
como o cansaço extremo, deslocamentos constantes e competição entre músicos, mas também descobria a alegria de conquistar aplausos e reconhecimento. Cada cidade visitada, cada público conquistado, fortalecia sua confiança e consolidava seu desejo de seguir carreira. Aos poucos, a jovem começava a compreender que a música era muito mais do que talento. Era estratégia, disciplina e a habilidade de transformar cada experiência, cada fracasso e cada vitória em aprendizado. A parceria com Ike Turner era o ponto de partida, mas também o começo de uma relação complexa, onde crescimento artístico e desafios pessoais se misturavam. E assim, a jovem Anna Mae Bullock deu os primeiros passos em direção ao estrelato. O talento que nascera de uma infância marcada pela dor começava a ganhar forma enquanto ela aprendia a lidar com o mundo profissional da música. Mal sabia que os próximos anos trariam não apenas sucesso, mas também a necessidade de lutar pela própria identidade em meio a desafios pessoais e profissionais. Após conquistar espaço nos palcos com a Kings of Rhythm, Anna Mae começou a se destacar de forma concreta. Em 1960, chegou a hora de transformar talento em registro. A gravação de sua primeira música profissional foi um momento decisivo. Com A Fool in Love, ela não apenas mostrou sua habilidade vocal, mas também evidenciou sua capacidade de transmitir emoção de maneira única. A música rapidamente chamou a atenção do público, marcando o início de uma carreira que prometia ser memorável. Durante esse período, Ike Turner tomou uma decisão que mudaria o rumo da trajetória de Anna Mae. Para facilitar a promoção da cantora, ele registrou o nome artístico Tina Turner, criando uma identidade distinta da jovem que crescera em Nutbush. O novo nome tornou-se símbolo de uma carreira em ascensão, mas também começou a gerar tensões sobre controle e independência. Tina era, ao mesmo tempo, uma artista em construção e uma imagem moldada por outra pessoa, o que refletia o desafio constante entre talento pessoal e direção externa. A gravação de A Fool in Love trouxe reconhecimento imediato. Rádios e clubes começaram a reproduzir sua voz com frequência e o público reagia com entusiasmo. Tina Turner, a identidade criada, tornou-se sinônimo de energia, emoção e presença de palco. No entanto, a jovem artista rapidamente percebeu que fama e sucesso vinham acompanhados de exigências e limitações. Cada decisão sobre sua carreira, desde repertório até imagem pública, passava pelo controle de Ike, mostrando que crescimento artístico nem sempre significava liberdade total. A tensão entre independência e orientação externa se tornou um tema constante. Tina queria explorar novas possibilidades, experimentar diferentes estilos e assumir protagonismo sobre suas escolhas. Por outro lado, a estrutura da banda e a gestão de Ike ofereciam segurança e visibilidade. Equilibrar esses aspectos exigia maturidade, paciência e a habilidade para negociar seus próprios desejos com as expectativas externas. A artista ainda estava aprendendo que sucesso e controle são forças que muitas vezes colidem e que manter sua essência exigiria determinação. Ao mesmo tempo, a criação de Tina Turner consolidou um novo momento pessoal. Anna Mae se transformava em alguém capaz de comandar a atenção do público, transmitir emoções de forma impactante e conquistar reconhecimento. A música deixou de ser apenas refúgio para a dor e se tornou instrumento de expressão e empoderamento. Cada apresentação reforçava a imagem de uma mulher forte, resiliente e determinada a se afirmar mesmo diante de obstáculos. A trajetória que começara nos clubes de St. Louis agora avançava para grandes palcos e gravações que chegariam a milhares de ouvintes. A voz de Tina Turner atravessava barreiras e sua presença se tornava cada vez mais notável. Mas enquanto o sucesso surgia, os desafios pessoais e profissionais permaneciam, prometendo que a jovem artista teria de lutar para equilibrar fama, controle e identidade. O futuro aguardava com oportunidades e conflitos. Tina Turner havia dado o primeiro grande passo rumo à fama mundial, mas a jornada estava longe de concluída. O sucesso profissional de Tina Turner crescia a passos largos, mas sua vida pessoal estava mergulhada em sombras profundas. Após se casar com Ike Turner, a relação rapidamente deixou de ser apenas parceria artística.
O que começou como uma união aparentemente promissora tornou-se um relacionamento marcado por abuso físico e psicológico. O homem que a ajudara a dar os primeiros passos na carreira agora se tornava a fonte de dor e medo constantes. Ike Turner exigia controle absoluto sobre a carreira de Tina e, aos poucos, sobre todos os aspectos de sua vida pessoal. Cada decisão, desde figurinos até apresentações, precisava passar por sua aprovação. A pressão e o domínio exercidos pelo marido começaram a corroer a autoestima de Tina, que, mesmo sendo reconhecida como uma estrela em ascensão, sentia-se aprisionada dentro de sua própria casa. O contraste entre a imagem pública de sucesso e a realidade sombria do casamento era doloroso e crescente. O abuso não era apenas verbal. Tina enfrentava agressões físicas frequentes que deixaram marcas visíveis e invisíveis. As viagens constantes e a rotina intensa de shows dificultavam qualquer possibilidade de escapar ou buscar ajuda. A artista aprendia a esconder hematomas e a criar explicações plausíveis para amigos e colegas, mantendo a aparência de que tudo estava sob controle. Por trás do brilho dos palcos, a mulher por trás de Tina Turner lutava silenciosamente pela própria sobrevivência emocional e física. O medo se tornou um companheiro constante. Cada discussão poderia escalar para a violência, e Tina aprendeu a medir cada palavra, cada gesto, tentando evitar confrontos que poderiam resultar em novas agressões. O abuso psicológico, por sua vez, corroía sua confiança. Ike manipulava e diminuía sua percepção de valor, fazendo-a sentir que não poderia existir sem ele. A fama, que antes representava liberdade e expressão, agora parecia uma armadilha que a obrigava a permanecer na relação. Apesar de tudo, Tina continuava a se apresentar com energia impressionante. O público via apenas a estrela confiante, cheia de vitalidade e talento. Mas a artista carregava dentro de si um sofrimento que ninguém podia perceber. Cada aplauso, cada grito de admiração era acompanhado por medo, tristeza e a constante luta para manter as aparências. Era um contraste cruel entre a vida pública glamurosa e a vida privada marcada pelo abuso, mostrando que nem sempre o sucesso é sinônimo de felicidade. Nesse contexto, Tina começou a perceber a dimensão do que estava enfrentando. A dor física e emocional acumulada se tornava insuportável, mas a dependência financeira e profissional dificultava qualquer tentativa de romper o ciclo de violência. A jovem mulher que outrora encontrara na música força para superar a infância difícil, agora precisava encontrar coragem novamente, dessa vez para enfrentar um inimigo muito próximo, o homem com quem dividia sua vida. A cada apresentação e cada viagem, o dilema interno se tornava maior. Tina continuava a encantar o público, mas internamente sentia-se cada vez mais presa e fragilizada. O glamour dos palcos escondia uma realidade brutal, e a estrela que o mundo admirava enfrentava uma luta diária por sobrevivência e dignidade. O contraste entre sucesso e sofrimento era cruel, e o silêncio imposto pela violência se tornava uma prisão invisível, da qual ela ainda buscaria escapar. O peso da vida pessoal e profissional começou a se tornar insuportável para Tina. O abuso físico e psicológico sofrido por anos corroía lentamente sua força interior. A pressão constante, a violência e a manipulação emocional começaram a gerar um colapso mental profundo. Apesar de ser a estrela admirada nos palcos, por trás da maquiagem e dos figurinos brilhantes existia uma mulher desesperada, à beira do limite. A sensação de impotência tornou-se rotina. Tina sentia que não havia saída, que o mundo que ela construíra com tanto esforço poderia desmoronar a qualquer momento. O medo e a dor eram constantes e cada dia parecia repetir os mesmos ciclos de agressão e humilhação. A música, que antes era refúgio, começou a perder força como válvula de escape, tornando-se apenas mais uma responsabilidade em meio à rotina exaustiva de shows e ensaios. Em um momento de desespero extremo, Tina tentou pôr fim à própria vida. A tentativa de suicídio foi um grito silencioso de alguém que não conseguia mais suportar o peso do abuso e da pressão emocional. A ação refletiu a fragilidade humana que estava por trás da estrela de palco. Fama, talento e reconhecimento não eram capazes de proteger a mente e o coração de traumas profundos. O colapso emocional revelou que, independentemente de conquistas externas, a saúde mental e a segurança pessoal são essenciais. Após a tentativa, Tina percebeu que precisava urgentemente de mudança. O episódio serviu como alerta de que o ciclo de violência não poderia continuar.
Ela começou a compreender que sua vida não poderia ser definida apenas pelo sucesso e pela carreira, mas também pela necessidade de sobreviver e reconstruir a própria dignidade. A consciência da gravidade da situação trouxe medo, mas também despertou coragem para buscar alternativas. A queda emocional também mostrou o contraste cruel entre a imagem pública e a realidade pessoal. Enquanto o público via uma artista vibrante, cheia de energia e carisma, a mulher por trás do palco enfrentava crises profundas, sentimentos de inutilidade e desespero. A dualidade entre sucesso e sofrimento tornou-se insuportável, revelando que o brilho dos holofotes muitas vezes escondeu anos de sofrimento silencioso. Nesse período, Tina começou a refletir sobre a sua própria força. Apesar da tentativa de suicídio e da dor intensa, havia um fio de resiliência que ainda a conectava à vida. A experiência serviu como ponto de virada, mostrando que seria necessário coragem e determinação para romper o ciclo de abuso, reconquistar a autoestima e finalmente reencontrar a liberdade que lhe havia sido negada. A queda emocional marcou um momento de vulnerabilidade extrema, mas também abriu caminho para a transformação futura. O que parecia ser um fim tornou-se o ponto de partida para uma jornada de reconstrução em que Tina Turner precisaria lutar contra o trauma, reconquistar a autoestima e, finalmente, reencontrar a liberdade que lhe havia sido negada. O ano era 1976 e Tina Turner tomava a decisão mais difícil e corajosa de sua vida. Depois de anos de abuso físico e psicológico, ela sabia que precisava escapar para sobreviver. A preparação para a fuga exigiu planejamento silencioso e coragem silenciosa. Com quase nada em mãos, deixou a casa que dividia com Ike Turner, levando apenas o essencial. Cada passo representava risco, mas também a esperança de retomar o controle sobre sua vida. A fuga não foi apenas física, mas também simbólica. Era a primeira vez em muitos anos que Tina experimentava a sensação de liberdade real, mesmo que tímida e frágil. O caminho até a independência financeira e emocional seria longo e repleto de desafios. Ela sabia que ao deixar Ike, enfrentaria não apenas o vazio material, mas também a pressão emocional de reconstruir a sua própria identidade depois de anos de controle e manipulação. Em 1978, o divórcio foi oficialmente concretizado. A batalha legal não foi simples. Envolvia disputas sobre direitos, propriedades e controle artístico. Mas a decisão final marcou um ponto de virada definitivo. Tina conquistava legalmente sua autonomia e começava a resgatar a dignidade perdida. Era um marco na vida de uma mulher que durante anos vivera à sombra de um parceiro abusivo e que agora se via com a chance de reconstruir a sua trajetória. A independência recém-adquirida não significava alívio imediato. As dificuldades financeiras eram enormes e a artista precisaria enfrentar o mercado musical sem o apoio direto de Ike. Mesmo com fama adquirida no passado, Tina precisava provar, mais uma vez, que seu talento não dependia de outra pessoa. Cada contrato, cada show e cada decisão profissional tornava-se um teste de coragem e perseverança. Essa fase da vida de Tina Turner também foi marcada por descobertas internas. Ela começou a perceber a força que existia dentro de si, uma força moldada não apenas pelo talento, mas por toda a luta que carregava desde a infância. O trauma, o medo e a dor transformaram-se em combustível para sua determinação. A fuga de Ike não apenas lhe devolveu liberdade, mas também abriu espaço para reconstruir sua autoestima e redescobrir sonhos que haviam sido silenciados. A coragem de deixar o passado para trás se tornou inspiração silenciosa para muitos que acompanhavam sua trajetória. Mesmo enfrentando dificuldades, Tina mostrava que era possível quebrar o ciclo de abuso, reconstruir a própria vida e retomar o protagonismo. Cada passo dado longe de Ike fortalecia não apenas sua independência, mas também sua capacidade de sonhar novamente. A fuga e o divórcio representaram o início de uma nova etapa, onde Tina Turner deixava de ser apenas vítima para se tornar protagonista de sua própria história. Os desafios eram grandes, mas a sensação de liberdade, mesmo que acompanhada de incertezas, trazia consigo uma esperança renovada. Era um momento de renascer, de reconstruir a vida e de preparar o terreno para o sucesso que ainda estava por vir. Após a liberdade conquistada, Tina Turner enfrentava uma fase de reconstrução pessoal e profissional. A vida independente trouxe não apenas desafios financeiros, mas também a necessidade de reencontrar equilíbrio emocional. Foi nesse momento que ela se aproximou do budismo, buscando não apenas consolo, mas também autoconhecimento.
A prática espiritual tornou-se um alicerce para lidar com traumas passados e encontrar força interior para seguir em frente. O caminho não foi fácil. Tina precisou encarar dificuldades financeiras severas, aceitando shows pequenos em clubes e teatros, muitas vezes longe dos grandes palcos que antes frequentava. Cada apresentação exigia esforço físico e emocional, mas também oferecia a oportunidade de reconectar-se com sua paixão pela música. O processo de reconstrução mostrou que talento, disciplina e fé interior eram fundamentais para superar os obstáculos. O budismo trouxe a Tina Turner ferramentas para lidar com ansiedade, medo e dor emocional. Meditação, disciplina espiritual e reflexão diária ajudaram-na a reconstruir a autoestima e a desenvolver paciência consigo mesma. Ela aprendeu a valorizar cada pequena conquista, entendendo que a recuperação não se dava da noite para o dia, mas sim por meio de esforço contínuo e dedicação. Paralelamente, sua carreira musical começou a ganhar nova direção. Tina experimentava estilos diferentes, ajustava repertórios e ensaiava para reconquistar a atenção do público. Cada show pequeno se tornava laboratório de aprendizado, um espaço onde podia testar novas abordagens e fortalecer sua presença de palco. Apesar da precariedade inicial, cada passo reforçava sua determinação de voltar a brilhar em grande escala. Essa fase de vida de Tina Turner representou um verdadeiro renascimento. A combinação de busca espiritual e esforço profissional deu a Tina força para enfrentar o passado, superar traumas e preparar-se para novos desafios. O equilíbrio entre corpo, mente e espírito tornou-se essencial para que ela pudesse construir um futuro sólido e duradouro. Enquanto os pequenos shows davam início à sua retomada de carreira, a artista sentia que estava apenas começando um novo capítulo. O renascimento não se limitava à música. Tina aprendia a viver com consciência, coragem e resiliência, pronta para transformar dores do passado em inspiração para o futuro. O mundo ainda viria a surgir a verdadeira Tina Turner, não mais definida pelo sofrimento, mas pela força e brilho próprios. Aos 45 anos, Tina Turner vivia um momento de transformação que muitos poderiam chamar de improvável. Após anos de luta pessoal, reconstrução emocional e esforço para retomar sua carreira, ela lançou o álbum Private Dancer, que se tornaria o marco do seu renascimento profissional. A obra não apenas trouxe reconhecimento global, mas também consolidou Tina como um ícone de força, independência e superação. O lançamento de Private Dancer representou mais do que uma vitória comercial. Para Tina, era a prova de que nunca é tarde para recomeçar, mesmo após traumas e dificuldades intensas. Cada faixa do álbum carregava emoção e experiência de vida, refletindo as batalhas pessoais e a determinação de transformar dor em arte. O público, por sua vez, percebia não apenas o talento vocal, mas a presença magnética de uma mulher que havia conquistado autonomia e identidade própria. O sucesso internacional foi imediato. Hits como What's Love Got to Do With It e outros singles transformaram Tina Turner em fenômeno mundial, elevando-a ao status de estrela global. Ao mesmo tempo, a artista mostrava que poder e talento não estão vinculados à juventude, mas à determinação, disciplina e autenticidade. Aos olhos de muitos, Tina se tornou símbolo de empoderamento feminino, inspirando mulheres de todas as idades a enfrentar adversidades e buscar seus sonhos. O impacto de Private Dancer ultrapassou a música. Tina passou a ser referência de coragem e reinvenção. Sua história pessoal, marcada por abuso, sofrimento e reconstrução, ganhava corpo e voz em cada apresentação. A artista mostrava que sucesso não é apenas sobre fama, mas sobre superar limites, assumir riscos e transformar experiências negativas em energia criativa. A turnê mundial que se seguiu ao lançamento consolidou ainda mais a trajetória da cantora. Cada show revelava não apenas sua potência vocal, mas também a força interior que carregava. Tina transmitia energia, paixão e autenticidade, conquistando plateias e transformando cada apresentação em celebração da vida e da liberdade conquistada. Além do impacto artístico, Tina Turner experimentava satisfação pessoal. A sensação de controle sobre sua carreira, escolhas e imagem contrastava com os anos de abuso e submissão.
A liberdade e o sucesso alcançados reforçavam a importância da coragem e da persistência, mostrando que, mesmo após décadas de dificuldades, é possível recomeçar e conquistar reconhecimento global. O renascimento profissional com Private Dancer marcou, portanto, não apenas uma fase de glória musical, mas também a consolidação de uma identidade plenamente autônoma. Tina Turner deixou claro que talento, força e determinação podem se combinar para criar uma trajetória inspiradora, independentemente do momento da vida. Sua história se tornava referência de superação, mostrando que enfrentar o passado e abraçar a própria força pode levar a conquistas inimagináveis. Enquanto o mundo admirava sua música e energia, Tina Turner se preparava para os desafios futuros, mantendo-se fiel a si mesma e à mensagem de resiliência que carregava. O sucesso de Private Dancer não era apenas uma conquista artística, mas também um triunfo da vida, da coragem e da capacidade humana de recomeçar. Nos últimos anos de vida, Tina Turner dedicou-se a equilibrar saúde, família e legado. Após consolidar uma carreira extraordinária, a artista encontrou estabilidade emocional ao lado de Irving Beck, com quem viveu um relacionamento duradouro e cheio de cumplicidade. A parceria trouxe segurança, amor e apoio em uma fase marcada por desafios de saúde e perdas pessoais. Tina enfrentou doenças graves, incluindo problemas cardíacos, que exigiram cirurgias e tratamentos complexos. Apesar das dificuldades, manteve a determinação e otimismo, mostrando que enfrentar limitações físicas não impede de viver plenamente. Ao mesmo tempo, lidou com a dor da perda do filho, uma experiência que marcou profundamente sua vida, reforçando a importância da família, do amor e da presença afetiva. Nos últimos anos, Tina Turner também refletiu sobre suas escolhas de vida. Optou por renunciar à cidadania americana, mantendo a Suíça, país onde encontrava paz e estabilidade. A decisão representou uma busca por tranquilidade e conexão com um estilo de vida mais equilibrado, distante das pressões intensas da fama internacional. A aposentadoria gradual dos palcos permitiu que ela se concentrasse em saúde, espiritualidade e vida pessoal, mantendo-se próxima de familiares e amigos. O legado de Tina Turner transcende a música. Ela se tornou símbolo de coragem, superação e empoderamento. Sua trajetória inspira gerações, mostrando que é possível transformar sofrimento em força e alcançar sucesso mesmo após grandes desafios. A história de Tina revela que a vida é feita de altos e baixos, mas que a resiliência e a autenticidade definem a verdadeira grandeza. Em 2023, Tina Turner faleceu, encerrando um capítulo extraordinário da história da música. Sua morte foi sentida mundialmente, não apenas por fãs, mas por todos que enxergaram nela um exemplo de perseverança e dignidade. As memórias de suas performances, sua voz inconfundível e sua história de vida permanecem como inspiração duradoura. Mesmo após a morte, a influência de Tina Turner continua viva. Sua luta pessoal, combinada ao talento e à determinação, deixa ensinamentos sobre coragem, autoconfiança e reinvenção. Cada vitória, desde a infância difícil até a consagração internacional, serve como lembrança de que a força interior pode superar qualquer obstáculo. Nos últimos anos, Tina Turner concentrou-se no que realmente importava: amor, família e legado. A artista mostrou que, apesar das dores e perdas, é possível viver de forma plena, valorizando cada momento e deixando um impacto positivo no mundo. Sua vida e obra permanecem como farol para todos que buscam inspiração, coragem e força para transformar suas próprias histórias. Tina Turner encerrou seu ciclo terreno, mas sua luz segue brilhando. A estrela que conquistou palcos, corações e mentes deixa a lembrança de uma vida de resistência, paixão e autenticidade.
Seu exemplo de superação continua a ecoar, mostrando que a verdadeira grandeza não está apenas no talento, mas na capacidade de enfrentar adversidades e transformar cada experiência em força e inspiração. Chegamos ao final do vídeo. E agora você viu tudo sobre o que o marido de Tina Turner revelou após a morte dela. Essas palavras realmente mudam a forma como a gente vê a história deles, não é mesmo? Conte para nós o que você achou nos comentários e não esqueça de ativar o sininho de notificações para acompanhar nossos próximos vídeos.